Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você que está chegando aqui agora ao canal, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e as notificações para que quando colocarmos aqui um conteúdo novo, você possa assim estar acompanhando todo o material. E bem como também, meus irmãos, nos ajude sempre em oração, isso é muito importante. Amém? Meus irmãos, estou muito feliz aqui por hoje nós estarmos começando a série de estudos aqui sobre os 10 mandamentos, um texto muito conhecido da igreja, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 3 e vai até o verso de número 17. Muito interessante. O que nós podemos aprender com o texto dos 10 mandamentos? Meus irmãos, nós vamos explanar verso por verso, ponto a ponto. E hoje nós estaremos estudando o verso de número 3. Os 10 mandamentos, conhecido também, irmãos, como o decálogo ou as 10 palavras. Também você pode encontrar o título em inglês, que chama Commandments. É a tradução para mandamentos, ok? Vamos então estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Eu estarei lendo aqui na minha versão, a versão que eu estou usando é a ARC, muito difundida e conhecida nas Assembleias de Deus. É uma boa versão, que diz assim para nós: não terás outros deuses diante de mim. Meus irmãos, aqui o texto é claro, como a negativa de haver outros deuses, no plural, diante do Senhor. As palavras aqui diante de mim, na minha frente, pode-se também ser aplicadas como na minha presença, ou proíbe, que seja considerada aqui a ideia de Israel ter outros deuses diante do Senhor. Porque, irmãos, veja, os israelitas tinham acabado de ser resgatados do Egito. E isso é um exemplo claro. Os egípcios, eles são de cultura politeísta, ou seja, eles adoram vários deuses. E esse mandamento expressamente proíbe que Israel tenha esse tipo de pensamento. Segundo aqui essas notas que eu extraí do comentário bíblico Atos, do Antigo Testamento, página 95. Outra Bíblia de estudo que vai nos trazer também uma ideia boa para nossa compreensão é a Bíblia de Estudo BKJ 1611, com Estudos Roma. Na sua página 124, ela fala assim que as palavras que aparecem durante o texto de Êxodo 20, não terás, não matarás e assim por diante, traz a ideia explícita aqui de que nunca, jamais seja considerada esta ideia de ter um Deus de um Deus com D minúsculo diante do Senhor, E isso é bem explícito no texto que aqui o Senhor fala conosco. E aqui eu termino dizendo por quê Deus ele literalmente está tratando isso do povo, porque naquelas culturas haviam ali a cultura do politeísmo, e aqui nós vamos ver agora o que significa o politeísmo. São as características das religiões do Antigo Oriente Médio. Nós sabemos que hoje também tem algumas culturas e religiões que adoram mais de um Deus. E isso significa o politeísmo, é adorar mais de um Deus. E os judeus, irmãos, assim como nós cristãos, nós somos adeptos do monoteísmo. O que é isso? Monoteísmo é adorar somente um Deus, é crer somente em um Deus. E quando nós paramos para observar a palavra do Senhor e aplicamos ela na nossa vida, nós devemos aqui extrair 3 breves ensinamentos. Primeiro, a adoração do crente, nossa adoração como igreja, deve ser dirigida somente a Deus, porque nós só temos um único Deus. Segundo, o crente deve consagrar-se somente a Deus e totalmente a Deus. Não se consagrar pela metade, mas sim totalitário, Deus quer você por inteiro, quer eu por inteiro. Terceiro e último, o crente deve ter o seu propósito na vida, como amar a Deus e buscar a Deus de
todo o seu coração, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 6, verso de número 5, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso está na Bíblia, irmãos. É um texto do Primeiro Testamento que já expressa a vontade de Deus para que nós sejamos, os seus servos e adorar somente a Ele. Se nós pegarmos aí em Deuteronômio 6, nós lemos aqui o 5, vê o 4 antes, olha o que diz o 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então aqui, irmãos, declara literalmente o monoteísmo, não há outro Deus, não há vários deuses, há somente um Deus. E que nós possamos também aqui compreender melhor, tem alguns textos também da Escritura que vem nos ajudar a corroborar esta ideia no texto de Deuteronômio 23, que diz aqui, 1 Reis 8, capítulo 8, verso de número 60, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Veja que interessante, não há outro Deus, outro livro, bem que além de Êxodo, também Deuteronômio e agora 1 Reis. E agora tem um texto também no Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5, que diz: porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui é Paulo confirmando, inspirado pelo Espírito Santo, porque há um só Deus. Então, meus irmãos, Deus, ele quer que nós somente tenhamos ele como Deus em nossa vida e como Senhor em nossa vida. E assim nós somente adoramos a ele, amamos a ele, nos consagramos a ele, até que ele volte para nos buscar individualmente ou para buscar a igreja de uma forma coletiva. Amém? Meus irmãos, fique com essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando maior e melhor ao coração de cada um. E, meus irmãos, até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.